Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou te fazer a tiragem para a segunda quinzena do mês de abril, para Câncer, de 21/6 a 21/7, com o direcionamento do tarô, né? Lembrando que eu já embaralhei. Vamos ver o que o tarô tem de conselho para os cancerianos, tá? Aqui, no teu passado, canceriano, aqui nós temos a carta da força, da justiça, tá? A carta da justiça, ela vem falando o quê? Ela vem falando do julgamento, né? Vem falando o justo, julgamento justo, tá? Ela é o julgamento que a gente encontra, né? Às vezes na nossa vida mesmo, né? A, a justiça, ela é, na verdade, a igualdade das regras, né? Para nós mesmos, tá? Então, ela significa o julgamento sensato, aquela decisão que vocês tinham que tomar, né? Depois de um exame crítico, né? Vamos supor assim, no âmbito do cotidiano. A justiça significa o que vivemos no meio ambiente, né? Como um reflexo de nós mesmos, tá? E que nossas responsabilidades, ou seja, nós não somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que conseguimos, experimentamos, né? Inclusive as perdas, né? As aparições da justiça, como um jogo, né? Significa que o que às vezes está acontecendo decorrente da situação de decisão do passado, ou seja, né? O que nós fizemos, o que nós recebemos na nossa vida. A justiça é muito isso, né? O que é justo, tá? Às vezes a justiça é feita, mas não é bem aquilo que nós esperamos que fosse, né? Às vezes a justiça vem e nos mostra o contrário, né? Então, aqui no passado de vocês, talvez estavam esperando por alguma situação, né? Algum julgamento, alguma coisa que não foi bem isso, ou que às vezes aconteceu, tá? Então, no passado de vocês, a carta da justiça, ela vinha falando que vocês estavam, que chegou, era o momento de vocês de encarar a vida simultaneamente, né? Com o coração, com o intelecto, para ver com que procurar o justo, né? Realmente, sem ter sentimentos de culpa por causa de coisas passadas que vocês venham já enfrentando, né? O resultado de suas ações. Então ela vinha falando o quê? Que no passado de vocês, para vocês vinham procurando consigo mesmo e com os outros também a justiça da sua vida, tá? No momento atual de vocês, nós temos a carta do carro, tá? A carta do carro é a carta do movimento, tá? É onde as coisas fluem rápido, tá? O carro, ele representa muito a família da gente também, tá? As culturas, as tradições, tá? Mas o carro é a partida de tudo, tá? É onde o carro deu a partida, o carro andou, né? Andou e já tá em movimento. Então a carta do carro é isso, é o movimento das coisas que nós atraímos para nós mesmos, tá? Então, no teu momento atual, canceriano, tá? Vem falando assim que ao contrário né, das coisas, ele não levanta a cabeça em direção ao céu. O seu poder está subordinado à sua vontade, tá? Suas mãos não seguram as rédeas. O seu caráter é forte. Então, o que vem falando o quê? De você controlar as suas forças opostas da sua vida, tá? Especificando mais rápido para vocês entenderem, canceriano, o que eu tô querendo explicar para vocês. A carta do carro, ela vem falando aqui da sua trajetória rápida, tá? A sua principal tarefa consiste em manter uma única direção, tá? Os dois extremos, né? Que existe no nosso interior. Como a carta do carro, ela sempre lembra a nós que não basta a gente comprar um carro, né? É preciso nós saber dirigir, né? Então você precisa tomar cuidado para que sua vontade, né, os seus sentimentos, da sua natureza animal não venha na frente das coisas que você tem que entender que às vezes não é aquela realidade que você está esperando, tá, canceriano? Então o carro é muito isso, tá? Então tem que cuidar isso aí, né? Descobrir a diferença primeiro, tá? Cuidado com a personalidade, tá? Então, então tu tem que se manter um homem maduro, tá? Você mesmo que vocês têm que saber o movimento que o movimentar perante a sociedade,
porque às vezes você foi preparado para isso, né? Mas ele dispõe muito da personalidade, do respeito, tá? Do seu próprio mundo com a carta do carro aqui, tá? Vocês estão conseguindo me entender. Mas lembre-se disso, tá? Que a sua trajetória é rápida. Então, no teu momento atual, né? Esse movimento, as coisas que você tenta, que você está tentando buscar, canceriano, o movimento é rápido e a tendência tende a acontecer, tá? Mas o que você tem que saber é o conselho das cartas. Nós temos o sacerdote, tá? A carta número 5 do baralho. O sacerdote, ele é aquele cara assim, aquele homem maduro, né? Sentado num trono. Ele, ele é simples, ele é abençoado, né? Ele é um líder espiritual, né? Ele sempre tem sua mão, os seus pensamentos abertos, né? As coisas, tá? Então aqui fala muito da honestidade que o canceriano tem. O canceriano é uma pessoa muito honesta, então ele representa a honestidade, tá? Vem falando que vocês também têm as credibilidades que o canceriano tem, pode esperar para esse resto de quinzena. E uma bastante elevada consciência de ética também, cancerianos, tá? Então, que cuidado, assim, ele fala muito da lei moral, então tome cuidado com o teu moral, canceriano. Não deixe o moral ficar abalado, tá? Não estrague o moral de vocês, tá? Sejam sábios, tá? Ajam como um mestre, vocês são capazes, tá? Então, isso aqui. Ah, vocês estavam com a moral lá em cima, muita moral, então cuida isso, tá? Porque às vezes pode cair a moral da gente, né? Essa carta vem falando muito disso, tá? Então, cuidado com conhecimento, assim, cuidado também para tu não demonstrar o conhecimento certo que você tem das coisas e ser mal interpretado também, tá? Então, o que que eu tenho de conselho para vocês aqui, com a carta do sacerdote? No teu momento atual, vem falando que você consegue, né? Que você é capaz, tá? Você também é capaz de conduzir outras pessoas para os caminhos de sua vida, tá? Por exemplo, se você é um professor, tá? Você consegue ensinar bem, tá? Se você se vê um sacerdote, você é um líder espiritual, um terapeuta, tá? Então, nessa parte dessa área, você que atua nessa área, então, você sim tem que se mostrar mais interessado. Você é um bom líder canceriano, você só tem que buscar, e aí você também tem que aceitar, né? E cumprir a missão que lhe foi lhe dada, né? Se você se identificou com as mensagens, é sinal que você, né, encontra-se nessa mesma situação, né? Aqui vem falando também de um reconhecimento, né, que você queira, né? Novas perspectivas de conhecer outras dimensões da sua vida, canceriano. Então vocês, assim, vocês têm que saber que essas vontades que vocês têm na vida dá certo, só que você tem que ver o tempo que é para ser, tá? Porque quando você estiver pronto, vocês vão saber que aquele será o momento certo. Mas vocês primeiro têm que ver se vocês estão prontos para atuar nesse momento, tá? Aqui saiu aqui. Vocês estavam com a justiça, vocês estavam esperando a justiça, aquele equilíbrio, né? No momento atual de vocês saiu o carro, né? Que é aquele movimento, né? O carro fala só da sua trajetória rápida, né? Das suas principais tarefas, né? Consiste em manter, né? Numa única direção. Você tá focado. Mas com o sacerdote, então você só tem que tomar cuidado com as dimensões, tá? Você tem que ver se você está pronto para encarar as coisas com essa total rapidez do carro aqui, tá? Para o futuro. O que o canceriano pode esperar para o futuro? Nós temos a carta da força, tá? A carta da força aqui vem falando da vitalidade, tá, canceriano? Então simboliza as forças selvagens, sem apelar para a violência, tá? Então aqui no futuro de vocês, com a vitalidade, a força, tá? O que que ela vem falando, tá? Ela vem falando assim que você tem que mostrar o seu domínio, tá? Você precisa mostrar seu domínio, a dominação que você tem, né, da sua própria natureza. Você tem que mostrar determinação, coragem nas coisas que você tiver que acontecer lá no teu futuro, né? Quando você estiver lá, você vai ver que naquele momento, né, você vai ter que demonstrar essa força, você vai ter que buscar essa dinâmica
né, que vai pedir para você isso aí, tá? Mas se você já ir preparado, você saber agora as coisas que você tem, quando você chegar lá, você já vai ter essa força, você vai ter formado essa dinâmica, essa vitalidade, e você vai agir conforme, né, as concordâncias que tem que ser, né? Você vai ter o impulso certo, você vai pertencer aos seus instintos, né, suas forças primitivas, e não só superior, elas também irão triunfar, né, sobre os impulsos, nossos desejos, mas que às vezes estão meio baixo ali. Então, se você sabendo se controlar disso, esses desejos você não pode fazer com força bruta, tá? Você tem que fazer com a força física, você não, né? Ou com a bruta. Você não, você vai ter que fazer com a sua, com o seu interior, você precisa se expressar mais passivo, tá? Então é isso aí. Então, o que que acontece? No teu futuro imediato, canceriano, vai falar para você que você tem que aceitar o seu corpo com suas necessidades, tá? Com as suas energias naturais, com o seu instinto. Então, cuide bem dele, tá? Sem forçá-lo para dentro, em regras mais rígidas, que às vezes tu vai te deixar, às vezes, até doente, né? As medidas pela sociedade, deixe que as suas energias de vida flua, tá? Deixa a vida conduzir, assim, mas sem força, assim, da maneira mais leve. Então, viva a vida. E vai falando também de vida sexual que sem muitos exageros, tá? Para o teu futuro. Então, você já sabe, não vai já se exagerar nas coisas aqui. Para o trabalho. Canceriano no trabalho. Para o trabalho, nós temos a carta do sol aqui, canceriano. A carta do sol no trabalho, na vida profissional, ela vem falando uma carreira brilhante, tá? Então, vocês podem esperar uma carreira brilhante, uma posição de sucesso, tá? Só tomem cuidado com o orgulho, tá? No trabalho, não seja muito orgulhoso, não seja muito arrogante né, com essas pessoas, tá? Trabalho que nos proporciona prazer, problemas profissionais são superados com facilidade também, tá? Aqui vem falando também de uma compreensão e boa relação, tá? Com chefes e colegas, então você, né, com a carta do sol vai ter uma boa relação também. Na carta profissional também, amigos de trabalho também pode ser um grande apoio e ajudarão no ambiente profissional. Tá bom, cancerianos? Tá? Na parte da família, o que o canceriano tem de esperar para a família? Como está a família do canceriano? Na parte da família canceriana, nós temos a imperatriz, tá? A imperatriz, o que ela vem falando para nós, tá? A imperatriz, ela fala na parte da família de uma relação permanente, uma relação estável, um entrosamento constante, apesar de alguns atritos, né? E também vem falando que aqui na família tem cancerianos que estão mal, não sei se é o canceriano, mas é o signo oposto, né? Que está com ciúme danado aqui, tá? Momento de amor intenso, também por uma mulher aqui na parte masculina, então tem um homem aqui que tá com um amor intenso, né? Muito forte por uma mulher aqui, também tô sentindo isso, tá? Aqui vem falando também de na família que tem uma situação assim de posse, de melhores qualidades dos encantos, tá? Então aqui a situação amorosa está gratificante, então não existe para um momento ou para um homem desenvolvido como ela é outra pessoa, tá? Então a situação amorosa está garantida, tá? Se existe um homem aqui, ela só tem olhos para ele, tá? Na parte do contrário, se for mulher, ela só tem olhos para seu marido. Uma parte, tá? A outra parte, em relação ao fluxo presente, existem muito gastos, tá? A Imperatriz tende a falar, assim, da fertilidade com muito conforto, tá? Então, é isso, tá? Então, na parte do amor, essa dinâmica aí, outros meio arrogantes, outros com ciúmes, né? Outros, né? Então, a Imperatriz aqui, ela fala o quê? Ela que tu tem que aceitar a si mesmo e sem pisar nos outros, tá? Essa imperatividade, esse uso de autocontrole, tá?
esses passos alheios que o canceriano tá tendo aqui no amor, então você vai precisar, não precisa lutar para as coisas, né? Tudo vai ser como for para ser, a necessidade, cada um tem à sua disposição o teu tempo, né? Você precisa daquele teu tempo, do teu espaço, né? É uma necessidade que as pessoas têm. E o canceriano tava ali, né, tentando controlar, tá ciumento, tá brigando, e isso não tá bem pra ele, tá? Na parte da família. E na parte do amor, para o canceriano, nós temos a carta da morte, tá? A carta da morte, na parte amorosa, ela vem falando se a carta da morte é o fim natural de uma coisa, tá? Ela é o fim e o recomeço, tá? É muito estranho, né? Muito nebuloso, mas é isso aí. A carta da morte não significa a morte em si, né? Como ela saiu na parte amorosa aqui, ela vem falando de uma fase de profunda transformação na vida dos cancerianos aqui, tá? Na vida afetiva, com possibilidades de cortes definitivos e radicais. Então, há geminianos que podem ter, ó, se separarem aí de forma radical e sem volta, conforme a situação que ocorreu aí, tá? Para a outra parte, vem falando das mudanças que serão do interior, tá? Então, vem ocasionando aqui uma melhoria, tá? Uma melhoria depois do um passado de período de lutas, tá? Você pode esperar coisas boas. Para a outra fase de pessoas aqui na parte do amor, quase nunca significa morte física, tá? E sim morte daquilo que já foi bom para a nossa vida, né? Mas que no presente não tá sendo, tá? Não serve mais e até atrapalha, então, o nosso caminho, tá? Então, agora é hora de evolução, do bem no material, no espiritual e como saiu no amoroso aqui, é no amoroso também. É hora de expandir para novos horizontes, tá? Ah, é isso aí, então. Não temos mais nada na parte amorosa, né? Então, para os solteiros aqui, pode ser que não apareça ninguém, tá? E para os casados, estão com esse probleminha aí de corte. Para outros, né? A gente tem as aceitações aqui, tá? Vamos ver o que. Eita, é mensagem. Vamos ver uma tiragem aqui. Do tarô. De aconselhamento. Só virou aqui, vamos aceitar essa aqui. Obrigada. Vamos ver o que o tarô tem de aconselhamento, tá? Para o canceriano. O conselho do tarô aqui, olha só, saiu a carta da justiça. A carta da justiça é o arcanjo Rajael, tá? Raguel. E o que ele vem falando pro canceriano aqui? Decisões justas e imparciais, tá? Então aqui você tem que fazer o quê? Faça o que você sabe fazer que está certo. Então mostre o que você acha que aquilo que tu tem certeza que tu acha que aquilo ali é para fazer, faça. Mas faça se tiver certeza, senão não faça. É mais ou menos isso, tá? A carta da justiça que ela pede muito o quê? Tu tem que defender as suas convicções, tá? Então, pede pro canceriano aqui se tem algumas afinidades, se tem alguma coisa que você defenda, alguma coisa que você acha que está sendo injustiçado, mostre que aquilo ali é o que você quer, que aquilo ali tem que acontecer. Se é na tua parte do trabalho, mostre, se é na parte amorosa, mostre, se é no, né, se é no na justiça que tu quer fazer para si mesmo, na sua vida, mostre. Então, a justiça vem falando muito isso e o conselho do anjo Raguel aqui, né, falando das decisões justas e imparciais, tá? Então é isso, canceriano. Se gostou, inscreva no canal, curta o vídeo. Até mais.